Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. Aquela mudança que a gente pode fazer, não é? Para poder fazer a sua vontade. Enquanto há tempo, enquanto estamos vivos, não é? Enquanto Jesus tem misericórdia de nós e nos dá mais um dia de vida, não é? Por quê? Porque eu acredito que Ele acredita em nós, na nossa mudança, na nossa vontade de segui-lo, não é? Então, assim, enquanto há vida, há a oportunidade de mudança, né? Eu costumo dizer que nós temos uma folha em branco todos os dias para que a gente mude, para que a gente reescreva a nossa história, tirando aquelas coisas ruins que a gente talvez um dia praticou, né? Talvez um dia viveu, até por escolha própria, e a gente possa reescrever paz, felicidade, não é? E a gente só consegue isso quando a gente começa a entender a palavra de Deus e o que Ele quer para a nossa vida, não é? Enquanto a gente está focado nas coisas do mundo, o que o mundo nos oferece, a gente não tem esse desejo, essa vontade de entender a palavra de Deus. E hoje a gente vai ver mais uma reflexão do dia, a liturgia do dia, o que a igreja nos traz, né, para que a gente possa refletir. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de João. Livro de João, no capítulo 21, no versículo do 1 ao 14. Aqui. A missão da comunidade. Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades. E apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós também vamos. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, ou seja, João: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu e pulou dentro da água. Os outros discípulos foram na barca, que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Então Simão Pedro subiu na barca e arrastou a rede para a praia. Estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tanto peixe, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, comam. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, vejam só, hoje a gente vem ver aqui mais uma aparição de Jesus. A gente ter visto aí, a gente vimos a primeira, não é? Que ele apareceu a Maria Madalena. A gente viu a segunda, que ele apareceu aos discípulos de Emaús. E hoje a gente vê a terceira aparição de Jesus. Aqui a gente observa algumas coisas, né, interessantes, como por exemplo, como estavam aqueles discípulos depois que Jesus morreu? A gente percebe que eles estavam tristes, abatidos, perdidos, né? Eles estavam vivendo ali uma crise com a morte de Jesus, né? E a gente percebe que Pedro, como foi o chamado de Pedro, né? Vamos relembrar o chamado de Pedro. Pedro estava pescando e Jesus chegou e chamou para Pedro o seguir. Jesus chegou e chamou Pedro para seguir. E Pedro deixou suas redes e seguiu Jesus, assim como os outros que estavam ali, né? Todos os discípulos dele. Então Pedro tinha deixado, vamos se dizer assim, de ser pescador para seguir Jesus. Mas a gente percebe aqui que nessa terceira aparição de Jesus, Pedro tinha voltado para a pescaria, né? Tava todo mundo desiludido. Ah, perdemos tudo, perdemos o nosso Senhor, aquele que estava conosco, não é? Caminhar com quem agora, né? Então assim, mesmo ele aparecendo a segunda vez para eles, que a gente via ontem, não é? Que os discípulos de Emaús foi contar para eles que tinha visto Jesus, que Jesus tinha aparecido para eles. Mas mesmo assim, aquela aridez espiritual que a gente tem na nossa vida tomou conta dos discípulos também naquela época, né? Porque a gente percebe que eles voltaram à vida normal. Pedro na sua pescaria e os outros que o seguiam também. E ali a gente percebe uma aridez espiritual nos discípulos, né? E a gente trazendo para a nossa vida, nós também somos assim. A nossa vida ela é formada de crises. A nossa vida é formada de alegrias e tristezas, né? E no meio dessas alegrias e tristezas, muitas vezes essa aridez espiritual, esse afastamento de Jesus, que muitas vezes a gente acha que está sozinho. Por quê? Por conta dos nossos pecados, por conta das nossas coisas. Imaginem você, os discípulos. Os discípulos, começando por Pedro, Pedro traiu Jesus, né? Negou Jesus. E aquilo se espalhou durante as pessoas. E as pessoas também olhavam para Pedro atravessado, né? Como uma fofoca quando rola aqui no nosso meio, né? As pessoas ficam olhando, as pessoas ficam criticando, as pessoas ficam ali te olhando com um olho diferente, né? Olha, já vai ela. Traiu o marido e tá ali numa boa. Parece que não aconteceu nada. Naquela época era a mesma coisa, né? As coisas que aconteceram ali, Judas também traiu Jesus, né? Judas se suicidou por uma traição de Jesus. Então, eles ficavam ali também, né? Dentro da boca do povo. Então, tudo isso traz uma aridez espiritual para a sua vida. E, de repente, eles tinham Jesus do lado deles, né? E, de repente, Jesus se entrega à morte daquela forma, morte de cruz, como um condenado, né? Como se ele fosse um desgraçado, um condenado, porque a lei de antigamente era essa. Só quem morria no madeiro, né? Eram esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, desgraçada mesmo. E Jesus morreu assim, né? Jesus morreu assim. Para o povo que não acreditava, como o próprio judeu que era o povo de Jesus, não acreditava que ele era o santo, que ele era, né, o filho de Deus. E aí a gente percebe nos discípulos hoje que eles também ficaram com essa aridez espiritual que a gente tem. Nós também temos. Nós temos crise na nossa vida.
Crise no casamento. Tem a crise dos 5 anos. Estamos numa crise. Muitas vezes você não entende porque você está vivendo aquela crise ali. Né? Às vezes você assim é imatura ainda para entender que casamento tem seus altos e baixos. Se você não tiver sabedoria, você joga tudo no ventilador. Você joga fora, né? Quando você já tem um certo amadurecimento, você vai saber driblar aquela situação, né? Por quê? Porque quando você casa, você é tudo amorzinho pra lá, amorzinho pra cá, ninguém conhece os defeitos de ninguém, né? E ali quando você começa a ver os defeitos da outra pessoa, e ali você não quer aceitar os defeitos daquela pessoa, e você vê que você também não muda, só quem muda a pessoa é Jesus Cristo. Quando ela encontra a palavra de Deus, ela muda. Mas também ela muda conforme o segmento dela. Entendeu? Por exemplo, eu era uma pessoa muito difícil. Um exemplo, eu era uma pessoa muito difícil. Mas aí... Então, eu sou uma pessoa difícil. Eu era uma pessoa difícil. Eu continuo sendo uma pessoa difícil. Isso vai depender do meu segmento com a palavra de Deus, o meu sim, a minha conversão, né? O meu temor a Deus, que vai me fazer mudar. Por quê? Porque eu começo a entender a palavra de Deus e eu não posso ser aquela pessoa que eu era. Mas a partir do momento que eu deixar de seguir, seja uma igreja, seja um grupo de oração, seja uma reflexão da palavra, sejam as orações que a gente tem que estar sempre contrito com Deus, eu vou voltar a ser aquela pessoa difícil que eu era. Então isso é uma coisa que a gente nasce, que vem de antecedentes de família, não é uma coisa que você vai mudar assim. A gente muda, é por isso que eu digo, o ser humano ele só muda quando ele encontra a palavra de Deus. O ser humano ele só muda quando ele se converte verdadeiramente. Quando você começa a entender isso aqui, você começa a mudar. Você deixa de ser prepotente, você deixa de ser arrogante, você deixa de ser de não ter humildade, tudo isso. Mas se você deixa o segmento, você vai esquecendo e você vai aos poucos voltando a ser quem era. Então a pessoa que tu casa, ela tem os defeitos delas, e principalmente se ela nunca encontrou a palavra. Então geralmente é o que a gente sempre, quem já casou sabe, né? Ninguém entendia a palavra de Deus, ninguém queria saber de nada. Então ali houve um choque. É uma crise, né? É uma crise. Você às vezes você não consegue ser uma boa mãe. Você está em crise com um filho dentro de casa. É uma crise. E muitas vezes você é uma pessoa até de igreja, né? Você veja que os discípulos seguiam Jesus, já eram pessoas convertidas, mas voltaram a viver a sua vida. Pedro, a palavra diz que Pedro estava nu, né? E sentiu vergonha e entrou na água, vestiu a roupa rapidinho e foi para dentro da água. Ele sentiu vergonha, né? Sentiu vergonha. Ou seja, isso significa que Pedro sabia que estava voltando a ser quem ele era. Sabe quando a gente vai para uma confissão e a gente vai com vergonha, porque a gente vai colocar ali, expor ali, né, os nossos pecados, aquilo que a gente praticou, né? Então Pedro sabia, né, que tinha voltado a ser aquele homem que era antes. Talvez ele era uma pessoa muito explosiva, Pedro, né? E isso Pedro foi voltando. Por quê? Porque a dor, a decepção, eles não entendiam, eles estavam perdidos porque Jesus tinha aceitado morrer daquela forma, né? Porque veja que houve a aparição, os discípulos de Emaús foram lá, né? E eles não acreditavam ainda. Então eles estavam assim numa aridez espiritual, né? Mas a gente percebe aqui uma coisa, que mesmo com todos os defeitos, né, dos discípulos, com toda a aridez espiritual, toda a decepção, toda a tristeza por Jesus ter escolhido morrer daquela forma, eles não estavam entendendo, mas Jesus foi a eles. Jesus quis ir a ele, Jesus foi a ele, assim como ele vem a nós.
não é? No nosso momento de aridez, na nossa depressão, naqueles momentos que a gente não quer ir à igreja, nos momentos que a gente não está entendendo porque Jesus não age logo diante de um problema, diante de uma doença. Então, Jesus, ele está sempre ali, né? Ele está sempre ali. E a gente percebe que todas as vezes que Jesus apareceu aos discípulos, o pão estava presente. Isso não precisa de muito estudo para a gente entender, né? O pão sempre está ali, ou seja, o pão que ficaria ali depois, porque Jesus apareceu, teve as vezes dele aparecer, mas depois ele não apareceu mais para ninguém, né? Então ele disse o quê? Eu estarei no pão. Você que comeu o meu pão, que é o meu corpo, você que tomar o meu sangue, né? Que é o vinho, eu estarei em vocês e vocês estarão em mim, né? Então, no momento da consagração, Jesus se faz presente no pão, que é a Santa Eucaristia. E por isso o pão ele está sempre presente. Aqui na leitura a gente vê que não cabia ter o pão ali, mas só os peixes, né? Mas a palavra diz que ele preparou ali um fogo, botou um peixe para grelhar ali, e ali ele trouxe o pão, né? E ali a palavra diz que ele manda que os discípulos joguem a rede em tal lugar. Joguem a rede em tal lugar. Muitas vezes a gente pensa que sabe das coisas da nossa vida e a gente não sabe. Só quem sabe de nós verdadeiramente é Jesus Cristo. Porque um dia a gente está no segmento dele, um dia a gente está na igreja, um dia a gente está fervoroso. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Mas no outro dia a gente está como? Como os discípulos, desacreditado. Se o Senhor tivesse aqui, os discípulos devem ter pensado, se o Senhor não tivesse se matado, né? Com certeza essa rede estaria cheia de peixe, né? Tivemos tempo de abundância com os peixes, passamos a noite toda aqui, nada a gente pescou, né? Mas Jesus sabia, né? O lugar onde estavam os peixes. Com certeza, será que Pedro, sendo um pescador tão antigo, Pedro não sabia os lugares aonde jogar a rede para pegar os peixes? Claro que ele sabia, né? Mas muitas vezes é Jesus que quer que a gente siga o que ele quer, né? Você veja que Pedro deve ter jogado as redes em todos os lugares onde ele tinha costume de jogar, né? Porque a gente tem um trabalho, a gente sabe muito bem como a gente executa aquele trabalho. A gente sabe onde está as coisas direitinho, a gente já sabe, a gente vai lá buscar, a gente sabe de tudo. E Pedro sabia o lugar do mar ali, aonde ele podia jogar, aonde ele pegava, ele pescava mais peixe. E nesse dia nada resolveu. Provavelmente Pedro tinha jogado ali também as redes, né? Porque Pedro sabia. Então, eu sei dos lugares. Pedro pode ter pensado, eu sei dos lugares aqui aonde eu jogo e vai ter peixe. Mas nesse dia não teve. Por quê? Porque o comando da nossa vida, o comando da vida dos discípulos é de Deus, era de Jesus Cristo. Então, Jesus quis visitá-lo para mostrar que mesmo naquela crise, naquela decepção que Pedro estava passando e os discípulos, ele estava presente, assim como ele está na nossa vida. Muitas vezes a gente está decepcionado com Jesus por ele não nos dar o que a gente quer, não é? Muitas vezes por não curar aquela doença. Senhor, mas eu vivo tanto na igreja, eu sou tão fiel a Ti, mas o Senhor não cura. O Senhor não cura fulano, o Senhor não cura cicrano, o Senhor não me cura de tal doença. E ali você vai criando ali um afastamento de Deus, você vai ficando ali com aquela aridez espiritual e você deixa de seguir, você deixa de ir à igreja, você deixa de ir ao grupo de oração, você deixa de rezar o rosário, você deixa as coisas de Deus de lado. Tô cansada, Senhor, cansei. O Senhor não me deu, o Senhor não vai me dar, essa cura o Senhor não vai me dar, aquilo que eu peço o Senhor não dá. Cansei, viu? Cansei, deixa para lá. Agora eu vou pro mundo, né? Vou ficar lá no mundo, vou me divertir, que eu tô perdendo tempo,
né? Tô perdendo tempo. Daqui uns dias eu morro e fica aí, ó. Não me diverti, não fiz nada. A gente é assim. A gente é assim quando a gente não consegue o que a gente quer, né? Mas aí, nesse evangelho de hoje, a gente leva para nossa vida isso, que Jesus ele vem sempre em busca de nós. Mesmo que você esteja decepcionado, mesmo que você esteja destruído por dentro, por uma crise, seja ela qual for que esteja acontecendo na sua vida, né? Eu lembrava aqui que tem psicólogo que às vezes falam que até a morte de um animal, o ser humano entra em crise, né? A tristeza da morte de um animal. Você tem um cachorrinho, você tem um gato, você tem um animal de estimação e aquele animal morre. Rapaz, tu chora que parece que é uma pessoa. Porque eu mesmo, se eu criasse, eu chorava como se fosse uma pessoa. Porque eu já criei, por isso deixei de criar bicho. Porque eu sou muito besta para chorar, né? Porque você se apega, os bichos, eles são carinhosos com você, né? Então eu prefiro não criar, para não me apegar. Mas os psicólogos, né, sempre falam isso, que até isso você pode entrar em crise, né? Você pode entrar em crise pela morte de alguém, a morte da sua mãe, você não entender e você ficar ali culpando a Deus. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor levou minha mãe? Aí ali você se afasta. Mas a palavra vem dizer hoje que os discípulos, cada um na sua realidade, estava ali, aos pouquinhos se afastando, não é? Porque eles viveram, eles caminharam com Jesus, eles já eram pessoas convertidas. Só que com a morte de Jesus, eles estavam naquela aridez espiritual, né? Voltaram a fazer os seus afazeres de antes, porque não tinha mais a missão. E a gente tem que ver uma coisa aqui, a gente tem que continuar a nossa missão por onde quer que a gente vá, né? Não é uma crise aqui, uma crise ali que vá deixar aquilo que você aprendeu lá atrás, né? O teu chamado de Jesus para uma vida nova. Você tem que levar essa vida nova para o resto da tua vida, né? Mesmo que você esteja passando por crise, né? Crise no casamento. Senhor, eu estou bem aqui passando por isso aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor está no barco da minha casa, da minha família, né? O Senhor não vai deixar que esse barco afunde, porque o Senhor é a base da minha família. É por isso que é importante colocar Jesus no centro da base da família. Seja ela você e seus filhos, seja ela você, marido, né? Uma família ali completa, seja ela você, mãe, filho, pai, irmãos, enfim. A família, a base da família tem que ser Jesus Cristo, justamente por essas coisas. As crises, ela nos afasta de Deus, né? E a gente tem que levar isso para a nossa vida. A crise de uma morte física. Fulano morreu, entrou em crise. Entrou em momento de tristeza como aqueles discípulos, e a gente percebe que Jesus vem com todo amor, né? Jesus mostra a eles uma realidade que muitas vezes a gente não entende, que a gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe tudo. Quando Jesus está no barco da nossa vida, é ele que manda, é ele que faz, do jeito dele. A gente só precisa aceitar, mesmo que isso nos doa, mas a gente precisa aceitar. Pedro, com certeza Pedro deve ter dito, mas eu joguei várias vezes a rede ali. Ali é um dos lugares onde tem peixe. E por quê? Por quê? O peixe não saiu um. Né? Por quê? Porque Jesus queria fazer aquela aparição ali. Jesus queria que ele sentisse que ele estava perto. Porque eles não enxergavam. A palavra diz que Jesus estava à margem. Jesus estava lá. Só que eles não estavam vendo Jesus. Eles estavam vendo um homem. Eles não estavam conseguindo ver Jesus. Por quê? Por causa da dor. Por causa da aridez espiritual. Quando a gente está com essa aridez espiritual, a gente não consegue ver Jesus mais, né? A nossa dor, a nossa decepção por não ter aquilo que tanta gente quer, ou aquela doença que não sarou, nos afasta de Deus. Os discípulos, eles estavam naquela situação, numa situação de aridez, e hoje a gente leva para a nossa vida, que mesmo
dentro do seu pecado, dentro da sua desobediência, dentro da sua crise, Jesus, ele vem. Ele vem e se faz presente. E para nós aqui, Jesus apareceu ali para os discípulos e para nós temos a Santa Eucaristia. Mesmo que você não receba, mesmo que você não seja apto a receber a Eucaristia, mas você precisa acreditar que ele está ali. Quando você vai à igreja católica, você pode visitar o Santíssimo, eu digo isso sempre, sempre, sempre. Mesmo que você não entenda o mistério, você vá e peça a Deus que Deus toque no seu coração para que você entenda, porque você precisa receber a Santa Eucaristia, você precisa receber o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ele precisa correr aqui na tua veia. O sangue de Cristo, ele precisa, é o alimento espiritual do ser humano. Assim como a gente come o arroz, o feijão, para nos sustentar, a gente tem a Santa Eucaristia, que é Jesus vivo. Não é? E hoje a gente vê mais uma vez a presença do pão nas aparições de Jesus. Não é? Então, um bom dia para vocês e um bom final de semana. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.